Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Spring Boot com Angular 10. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos realizar alguns ajustes na nossa API. Estou com o meu projeto rodando aqui, eu vou abrir o Postman e eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar criar uma nova categoria. Então uma requisição do tipo Post, vou passar aqui o endpoint localhost 2.8080 /categorias. Então aqui no nosso body nós selecionamos raw e aqui JSON. Beleza. O nome dessa minha categoria, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamá-lo de vazio. Então, eu vou dar um send aqui, e você vai ver que ele vai retornar para a gente aqui um 201 created, e ele já retorna também o link aqui de acesso, certo? A essa categoria. Então, se você clicar aqui na nova guia e fizer uma requisição do tipo get aqui no link que ele retornou para a gente, você vai ver que ele criou na nossa base de dados, já atribuiu um ID a essa nova categoria, porém a descrição veio nula e o nome vazio. Não faz sentido salvar uma categoria com o nome vazio e a descrição nula na nossa base de dados. A gente precisa validar essas informações antes de salvá-las. Então beleza, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar no nosso projeto, aqui em domain, vamos começar por categoria. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui no campo nome, nós vamos adicionar a anotação not empty. Então aqui nós estamos informando que esse campo nome ele não pode estar vazio, certo? Então, aqui, pessoal, é do pacote javax.validation.constraints, certo? Aí nós vamos fazer o seguinte, caso venha vazio esse nome, nós vamos passar uma mensagem. Então, vamos colocar aqui, ó, campo nome, vou deixar o nome destacado, requerido. Então, o campo nome é requerido. Beleza. Aí, pessoal, outra coisa que nós temos que validar, o tamanho do nome, né? Porque assim, não faz sentido também a gente criar uma categoria com o nome A, por exemplo. Então a gente tem que falar, olha, o campo nome deve ter no mínimo 3 caracteres e no máximo, sei lá, 100 caracteres. Então a gente pode fazer essa validação. Então nós colocamos a anotação length. Beleza. Então aqui a gente passa min igual a 3 e max igual a 100. Beleza, se ele não atender esses requisitos aqui de no mínimo 3 e no máximo 100 caracteres, a gente passa uma mensagem aqui também. Então a gente coloca aqui message, então colocamos aqui, ó, o campo nome deve ter entre 3 e 100 caracteres. Beleza, então aqui a gente fez a validação do nome. Como esse código aqui é muito boilerplate, é muito padrãozão aqui, ó, é muito simples de se entender também, eu vou replicar para a descrição. Aí você faça o mesmo, tá bem? Vou colocar aqui descrição. E aqui nós vamos trocar aqui também embaixo o nome. E a descrição eu quero que ela possa ter até 200 caracteres. Caso a pessoa queira dar uma descrição mais detalhada, certo? Então aqui é entre, não endre. Então vamos colocar um T aqui. Aqui também. Beleza. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, porque apenas isso não basta para validar se esses campos estão atendendo esses requisitos. Nós precisamos vir aqui, ó, no nosso categoria Resource, onde nós recebemos a requisição de criação de uma nova categoria. Aqui no nosso método create. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, antes do request body, nós vamos colocar a anotação valid. Essa anotação valid do pacote javax.validation, ele vai validar para a gente se esse obj aqui do tipo categoria está atendendo esses requisitos aqui. Maravilha. Então a gente pode salvar todo o projeto aqui. Se a gente voltar no Postman agora, e a gente fizer uma requisição aqui com o nome vazio e sem descrição, você vai ver que aqui no body agora ele já traz uma exceção para a gente aqui, ó, method argument not valid exception. E aqui embaixo ele já traz para a gente um array de erros aqui, ó. Pode ver que é um array aqui com os erros. E aqui ele passa, ó, o campo nome deve ter entre 3 e 100 caracteres. Maravilha. E aqui embaixo, mais um erro, o campo descrição é requerido. Ótimo, pessoal. Então vamos voltar aqui no projeto. Nós temos aqui o método update também. Esse método update, ele recebe uma categoria DTO. Então a gente tem que fazer a validação lá no categoria DTO também. Então a gente pode simplesmente copiar esses campos aqui, ó, de descrição com suas validações e o nome com suas validações e vir aqui no categoria DTO e replicar para o nome e descrição aqui também.
Então agora ele está fazendo a validação para o DTO também. A gente volta aqui no categoria Resource e no método update colocamos o valid para ele validar. Maravilha. Então quando a gente tentar fazer o update de uma categoria, ele vai fazer a validação também daqueles campos, se está atendendo aqueles requisitos que nós passamos ou não. Ótimo, pessoal. Então aqui nós tratamos do objeto categoria, certo? Da nossa classe categoria. Agora a gente tem também livro. Então, o livro a gente tem que colocar validações para ele também. Por exemplo, o campo título deve ter entre 13 e 50 caracteres, o nome do autor não pode estar vazio, etc. e tal. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui no nosso categoria esse campo aqui, ó, certo? Essas duas linhas, e vou vir aqui em cima do título. Eu vou adicionar aqui. E só vamos alterar apenas o nome aqui do campo, que é título, né? No caso. Beleza. Então, o título ele pode ter entre 3, eu vou colocar 50 caracteres, para não ficar um título muito grandão. Beleza. Ótimo. Então, aqui a gente fez a validação do campo título. Então, vamos copiar aqui esse campo aqui também. Vamos vir aqui no nome do autor. Então, a gente coloca aqui. Eu vou colocar em maiúscula para destacar, certo? Nome do autor. Ótimo, vamos copiar aqui, vamos replicar ali para baixo. Então, o campo nome do autor deve ter entre 3 e 50 caracteres também. Eu acho que é um tamanho bom para o nome do autor. Aí vamos replicar aqui essas duas linhas aqui para o texto. Então, aqui ó, no texto nós vamos fazer assim. Vamos tirar esse nome do autor, vamos colocar texto. É requerido. Então, o campo texto deve ter... Então, assim, eu acho que o campo texto ele deve ter no mínimo 10 caracteres. Então, vamos alterar aqui. E nós vamos colocar aqui no máximo 2 milhões de caracteres. Porque, assim, um texto, acho que 2 milhões dá pra gente digitar, escrever um livro, né? Vamos colocar aqui 2 milhões. Beleza, vamos replicar aqui esse valor aqui também. Então, aqui a gente vai deixar separado aqui de forma correta para o usuário identificar. Então, na hora que a gente salvar aqui, ó, você vai ver que na hora que a gente salvar o nosso projeto, ele vai criar aqui para a gente a estrutura da nossa base de dados. E agora você vai ver que aqui no campo de nome, ó, ele já cria um texto varchar de 2 milhões de caracteres. Então, beleza, ele está criando lá a nossa base de dados do jeito que nós queremos o nosso esquema. Então, vamos abrir aqui o nosso livro Resource e vamos colocar aquela anotação valid, né? Então, aqui tanto no update, patch, no update normal e no create. Então, vamos colocar aqui a anotação valid. Ótimo. Vamos replicá-la aqui para baixo. Então, aqui a mesma coisa. E aqui no create a mesma coisa. Uma vez que em ambos os métodos aqui, ó, nós recebemos um objeto do tipo livro. Então, o objeto que nós recebemos aqui é do tipo livro. Ah, sim, aqui no valid nós vamos colocar, eu vou apagar ele aqui, vou colocar aqui antes do request body, né? Então é aqui que nós devemos colocar ele. Para ficar bem organizado o código e pelas questões de boas práticas. Então aqui vamos tirar do request param e vamos colocar aqui antes do request body. Então beleza, ele está fazendo a validação aqui do livro para a gente, certo? Ótimo, então vamos fazer o seguinte, vamos salvar todo o nosso projeto, né? Salvamos já, vamos aqui e vamos fazer a validação se ele está validando o livro também. Vamos criar uma nova requisição do tipo post aqui, no localhost 2.8080, vou aproveitar essa estrutura aqui já, vou colocar livros. Aí a gente tem que passar a categoria que nós queremos salvar o nosso livro, né? Que nós criamos lá no nosso endpoint. Eu vou salvar na categoria 3. Aqui no body eu vou em raw, text vai ser JSON. E eu vou colocar aqui o título, então. Título, ele vai receber B, por exemplo. Vamos dar um send. Beleza, então ele retornou aqui pra gente o erro, a nossa exceção, né? E aqui ele retornou aqui os campos, o array de erros, né? Então, o primeiro erro é o campo título deve ter entre 3 e 50 caracteres. Ótimo. Aí aqui embaixo, o
campo nome do autor é requerido, ótimo. Aí, um pouco mais para baixo, campo texto é requerido. Então, ele está fazendo a validação de ambos. Beleza, pessoal. Para esta aula, nós vamos fazer apenas isso. Na próxima aula, a gente vai tratar essa exceção aqui de forma personalizada. Nós vamos pegar os campos que são interessantes para a gente passar para o usuário. Nós não vamos passar dessa forma aqui para ele, porque tá vendo? Tem muitos campos aqui desnecessários. Então, a gente vai tratar isso, tá bem? Aí, antes de tudo, nós vamos fazer o seguinte. Aqui em Livro Resource, em cima da nossa classe, nós vamos adicionar a anotação cross origin e vamos passar entre chaves aqui, entre parênteses, um asterisco. O que nós estamos informando? Que nosso endpoint /livros pode receber requisições de diversas outras fontes, como por exemplo, quando nós desenvolvermos o nosso front-end, ele vai rodar na porta 4200 por padrão lá do Angular. Aí, se nós fizermos a requisição sem essa anotação aqui, ele vai ser negado pelo nosso endpoint. Então, nós temos que adicionar essa anotação. Vamos dar um Ctrl+C nela, vamos abrir aqui a categoria Resource e vamos adicionar aqui também. Então, beleza, pessoal. A gente não vai realizar um commit agora, porque nossa aula, os nossos ajustes ainda não foram finalizados. Eu só vou dividir as aulas para ficar o que é tratamento de exceções personalizadas e o que é adicionar anotações, certo? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até mais.